Oi pessoal, o look de hoje, chegou a hora, né, da gente mostrar, dá uma olhadinha. Olha só, a gente está aqui com a produção do Espaço Cat Elliott. Um beijo, Cat querida, beijo Suzana com essa make poderosa e o Ronaldo, obrigado, o cabelo, e as mãos, né, da nossa querida Lorena. Olha só, produção Espaço Cat Elliott. E o look do dia de hoje tinha que ser Gilly Chic Boutique. Gilly Chic é uma loja muito bem situada, quase no centro de Maringá. Fica na Avenida Brasil, em frente à Igreja São José. Agora, o melhor de tudo que eu vou te falar é que na Gilly Chic tem peças de R$20. A maioria dos looks lá custam R$20. Viram? Para atacado, R$14. Você acredita? Gilly Chic. Gilly Chic Boutique para mulher inteligente, que gosta de se vestir bem e economizar. Estamos conversando com a doutora Lorena Meneghetti a respeito dos problemas cardiológicos pós-Covid. Doutora, no início de conversa você falou que a pessoa pode ter trombose como sequela do Covid. O que seria a trombose? Olha, Rose, a trombose é um problema nas veias do corpo, que é um problema na coagulação. Há um distúrbio de coagulação que forma um entupimento das veias do corpo. Normalmente a trombose é de veia, mas também tem as tromboses das artérias, que são casos mais graves. Então a Covid, ela faz uma lesão no endotélio, que é na parede da veinha, e isso surge um entupimento. E esse entupimento pode ser depois de 2, 3 meses do início do quadro gripal do paciente. Por isso que tem gente tomando aspirina, porque diz que afina o sangue, isso Sim. ajuda? Nesses casos tem que ser visto com muita cautela, né? A gente às vezes indica anticoagulante, que é um pouquinho mais potente que a aspirina, que é mais eficaz nessa prevenção. Por isso que muita gente escuta que está usando aquela injeçãozinha na barriga de heparina para evitar a formação de coágulos durante a internação e às vezes até em casa, né? E a trombose, ela pode surgir numa veia da perna, ela pode complicar com uma trombose no pulmão e também com uma trombose dentro do coração. Bom, e se ela for detectada com antecedência, a pessoa consegue controlar ou ela geralmente é fatal? Como que dá esse desenvolvimento da trombose? Olha, Rose, a trombose ela tem várias etapas. Normalmente a trombose inicial é essa que começa na perna. Quando a gente descobre ela como afastada do centro do corpo, tórax, normalmente ela é muito benigna, a gente consegue tratar até em casa. E qual é o sintoma? Vamos ficar atentos aos sintomas, né? O primeiro sinal de trombose é uma dor anormal em algum lugar determinado do corpo. Por exemplo, na perna. Você vai ter uma dor, um inchaço, uma coloração avermelhada da batata da perna, em uma delas só. Da batata da perna? Sim. Não é formigamento, é dor? Normalmente é uma dor e uma dificuldade do movimento. E você vai olhar para sua perna e falar, opa, tá inchada. Olha para outra perna, tá normal. Essa perna tá inchada. E isso pode ser um início de trombose. É importante que você procure o médico logo. Certo. Você falou que tem o pulmão, né, que pode dar também. Tem sintomas? Pode, de repente, começar pelo pulmão ou necessariamente começa na perna? Tem toda uma etapa? Olha, normalmente tem essa etapa, mas tem pacientes que não percebem, porque já estavam com muita dor do corpo da própria Covid, estavam mais deitados, então a pessoa passa despercebido. E aí vem direto para o pulmão. Então o que a gente sente na trombose de pulmão? Uma dificuldade de fôlego violenta, você vai colocar o aparelhinho da saturação, vai cair o oxigênio e normalmente a frequência do coração está bem lá em cima. Para o paciente ele tem que se atentar a duas coisas, dor no tórax e fôlego curto. Na dúvida, procure o médico, converse com ele, faça os exames se você está se recuperando da Covid. No hospital a gente tem médicos, enfermeiros avaliando isso o tempo todo, é mais tranquilo. Mas a maior preocupação é quem já está 1 mês, 2 da Covid e acha que já está tudo bem. Então é importante se atentar a esses sintomas.
Então, a automedicação não tem que correr para o médico. O ideal é pedir a opinião de um colega. Até essa questão da aspirina é meio complicada, né? A pessoa fica tomando aleatoriamente. Sim. Nosso medo da aspirina é o risco de sangramento. Então, às vezes o paciente tem uma lesão no intestino, tem uma lesão no estômago e desconhece, toma um remédio por si só, pode ter um sangramento interno e crítico. E agora a gente não tem muitas vagas nos hospitais. Então, não é o ideal. Converse com o seu médico, marque uma consulta se possível ou procure o atendimento de urgência que o médico vai te esclarecer. Olha aí, gente, sequelas cardiológicas provocadas pelo Covid-19. Trombose é uma coisa séria, a gente tem que ficar atento, mas, enfim, é infarto, vários outros problemas, né? A nossa maior preocupação de risco de vida são o infarto e a miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração pelo vírus da Covid-19. Miocardite? Qual é a diferença dela e da endocardite? A endocardite é uma infecção na válvula do coração, que é o que manda o sangue para lá e para cá. A Covid lesiona o músculo, o miocárdio. Então ela deixa o coração crescido, enfraquecido, e isso pode trazer lesões de arritmia mais grave no futuro. Então, teve Covid, está sentindo algum problema respiratório, um cansaço, algo que não é normal, tem que acompanhar. Sim. A nossa recomendação para você que está em casa, que já teve algum familiar com Covid ou que teve Covid e recuperou, para graça de Deus, você precisa passar nos primeiros 3 meses pós-infecção viral numa consulta cardiológica para tirar tudo isso a limpo e ter certeza que está tudo bem com você, até para voltar às atividades físicas, é muito importante. O atleta, a gente tem visto que tem que passar na avaliação antes do cardiologista para garantir que o músculo do coração está legal antes de retomar a atividade física e a academia. Olha aí, gente, boa recomendação, né? Eu curto academia, né? Então a gente já fica ligado aí. Tem que tomar cuidado. Lorena, foi um prazer falar com você, muito obrigada. Prazer é meu, Rose. Crianças na pandemia. Sabemos que é um caso sério e a violência tem aumentado muito com relação aos pequenos nessa época de crise. Nós vamos conversar com a educadora Gisele Batalini. Gisele, um prazer falar com você. Infelizmente o assunto é extremamente grave, né, triste, que é a violência, a negligência das crianças nessa época, não é? Na realidade, acho que esse momento só está deixando mais claro, né, ou talvez chamando a atenção da sociedade, dos pais, com relação à infância, né? O quanto nós, adultos, a sociedade, pensa e valoriza a criança como um ser. Uma coisa é eu falar que eu valorizo a criança, outra coisa é eu ter as atitudes coerentes dessa valorização. Porque não adianta só eu falar que eu valorizo se eu não atendo às necessidades da criança, se eu não atinjo aquilo que a criança quer. Então a criança ela tem uma linguagem específica, ela tem necessidades específicas, então isso requer da gente uma atenção de acordo com aquilo que ela precisa, né? E eu acho que esse momento realmente está revelando isso, muitos casos de crianças sendo negligenciadas. Negligenciadas, fora os casos das crianças assassinadas, né? O que a gente vê que está acontecendo é uma coisa... Eu fico arrepiada de ver aquele caso, né, do Henry, né, que está acontecendo na mídia nacional. Aquilo lá choca a gente, né? Ver que como que a negligência chega ao nível de levar a criança a óbito, né? Ao extremo. Eu acho que a negligência, como tudo na vida, ela é etapas, né? Então a gente começa por pequenas negligências e se nós não prestamos atenção, aquilo vai aumentando. Então, um caso desse, para mim, é o extremo, né? É a negligência no seu extremo realmente, porque olha quantas pessoas estavam envolvidas com essa criança. Então, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um padrasto, tinha uma babá, né? Então, várias pessoas e ninguém prestou atenção. Ninguém, né? Se uma pessoa tivesse prestado atenção, talvez no choro dessa criança, talvez no que a criança estava falando, através do seu comportamento, porque a criança fala através de comportamento, a criança fala através do choro,
A criança fala através de deixar de comer, às vezes ela está querendo falar alguma coisa. Então, se uma pessoa tivesse prestado atenção, talvez não teria chegado ao extremo que chegou. Nossa, gente, imagina o quanto que essa criança sofreu, né? Passou, é como você falou, é todo um processo, né? Então imagina até chegar naquele processo da morte dele. E isso tem acontecido com muitas crianças que, ao invés de irem para as escolas, para a educação infantil, estão presas, estão dentro de casa. Claro que muitos lares são lares afetuosos, é uma bênção, mas infelizmente existem lares que têm abuso. Bom, falar de educação, então, né? O que falar de educação nesse momento? Porque a negligência da criança a gente já percebe quando o seu direito de escola não está sendo preservado, quando o seu direito de acesso a um parque, que é necessidade dela brincar, é necessidade dela se relacionar, não está sendo respeitado. Então, em prol de uma saúde, né, um cuidado de saúde, mas saúde a gente tem que olhar como um todo. A criança, ela não é só uma parte, ela é um todo que precisa ser respeitado. Eu acho isso importante falar e lembrar o seguinte, a minha opinião particular, né? Cada um tem a sua, mas às vezes a criança ela fica numa situação que os pais têm que trabalhar, numa situação que não é a mais confortável, a mais indicada, a mais conveniente, fica passando de um lugar para outro, de mão para mão e o risco aumenta. O risco de abuso, gente, isso aumenta. E às vezes a pessoa pensa, mas é parente, mas o abusador pode ser qualquer um, né? Infelizmente. E sendo que na escola tem... E outra coisa, ela corre o risco de pegar Covid também, né? Sendo que na escola tem todo um ambiente esterilizado, apropriado, com profissionais preparados. É isso que eu ia falar. O mais importante é profissionais preparados. É por isso que a gente vem falando há tanto tempo. A escola ainda, né, no momento de pandemia, ela acaba sendo o lugar mais seguro para algumas crianças. Aquela família que consegue, como você falou, se adaptar, manter a criança ainda em casa, ótimo. Mas e os casos de crianças que não têm, né? E as mães que muitas vezes elas precisam contar com a escola. E aqui, eu sou profissional da área da educação, eu não tenho nenhum problema em falar que o meu papel também é atender essas crianças. Eu não estou denigrindo a minha imagem e falando assim, mas a escola não é babá. Não, não é, mas a gente desenvolve um papel social ao acolher essa criança, sem dúvida, né, que precisa desse ambiente seguro. Com certeza, é um papel imprescindível e talvez as escolas deveriam até ser consideradas, as escolas infantis pelo menos, como um refúgio desse mundo cheio de pandemia, né? Por quê? Porque aqui na escola ela vai receber todos os cuidados necessários, existe uma vigilância, né, o tempo todo. E enquanto se você deixar a criança fora da escola, ela fica muito mais à mercê de pegar uma doença qualquer ou de passar por um abuso. Então, a escola deveria ser vista como um local de refúgio, de proteção. Até, como você falou, não é delegar e dizer que vai ser babada. Cada um tem a sua função. Mas é inquestionável que um ambiente fechado, esterilizado, com profissionais aptos para trabalhar com aquela criança, é um lugar seguro. Depois de um ano, né, em que nós estamos aí de pandemia e as crianças paradas, as crianças trancadas dentro de casa... Então, o que foi feito pela infância neste período? O que foi pensado para a criança para não negligenciar os cuidados dela? Porque, volto a dizer, não adianta eu reconhecer verbalmente. Eu respeito a criança. Né, a gente está pensando na criança, mas está mesmo? Você está levando em consideração, né, o que ela precisa? Está levando em consideração as necessidades dela? Cognitivas, de socialização. Emocional, né? Porque também como fica a cabeça da criança, como você disse, para aquelas famílias que a cada momento está tendo que deixar ela em algum ambiente. Então a criança também sofre com isso, né? Então, e aí, o que eu estou fazendo com relação a isso? E a gente não vê ninguém, nós não vemos, as leis não estão sendo respeitadas em prol da criança. Existe lei, mas e daí? Né? Ninguém respeita o que está lá no papel. Então, são negligências, né? E aí a gente
se comove quando chega num ponto desse. Um caso da região aqui mesmo, Casos de região, tem casos acontecendo em Cianorte, né, em Apucarana. Infelizmente Então, isso está se tornando corriqueiro. E aí, até quando nós vamos, né, esperar? Que mais que tem que acontecer para a gente acordar de que a criança é um ser, que a criança precisa ser respeitada, que a criança tem necessidades específicas e que eu tenho que ter atitudes corretas para respeitar essa criança, comportamento que realmente mostre este respeito, né? Tudo foi aberto, como você disse, está tudo sendo aberto. E o que está sendo aberto para atender as necessidades da criança, né? O que está sendo aberto para que a criança seja respeitada? Acho que você falou tudo. A gente tem que mostrar o que é falado em atitudes, né, em atos. E vamos torcer para que essa situação mude e que o poder público possa voltar os olhos com mais atenção às necessidades das crianças e do ensino infantil. Exatamente. Gisele, um prazer falar com você sempre. Obrigada, tá? Ai, chegou ao fim o nosso programa, tava tão gostoso, tava bom demais, né? Mas a gente se vê sábado que vem com a graça de Deus. Até lá, obrigado pela audiência.